de cinta larga, né? De sapatão, né? De salto. Mas hoje é brega. Por quê? Porque a moda que nós vivemos hoje já não é mais desse jeito. Mas nós queremos parecer um com o outro, já viu? Já observou? Muitas vezes tem uma roupa nova no mercado. As mulheres que gostam mais, né? Sabemos que a mulher ela gosta muito, né, da vaidade, porque ela não quer ficar para trás. Ela quer ter roupas boas, sapatos bons, né? Talvez a roupa não é bonita lá, essas coisas, mas o importante, sabe o que é? É a etiqueta. Está na moda. A calça pode estar rasgada, pode ser o que for, mas se tiver etiqueta, aí está bom. Então eu estou qualificado. Mas muitas vezes nós somos reprovados. Por quê? Porque a sociedade, não é? O sistema, o padrão para nós vivemos tem que ser aquele padrão. Outro dia eu estava ouvindo a pregação do pastor aqui da igreja North Point Community Church. Ele estava falando a respeito de dinheiro, de coisas materiais. Eu achei muito interessante que muitas vezes nós sonhamos em ter algo. Ele estava falando a respeito de pessoas que sonharam em ter uma casa. E no dia que eles conseguiram ter uma casa, eles ficaram satisfeitos. Mas, até o dia que alguém o convidou para ir na sua casa, chegou lá e ele viu que a casa dele era inferior à do próximo. Por quê? Porque a casa que ele morava, o teto era só de 8 pés de altura. Mas a do próximo, o teto era de 10. Aí ele olhou para ele e falou: nossa, minha casa é tão ruim. Parece que o ar fica até abafado, mas a casa do fulano, eu chego lá parecendo que o ar é até mais leve. Aí a pessoa acaba se envolvendo com dívida, com coisas que não tem necessidade, porque ele já tem, mas ele quer ter, porque o outro tem. Meus irmãos, é muito perigoso esse sentimento. Sabemos que esse sentimento, ele traz competição no nosso coração. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós perdemos a nossa própria identidade. Todos nós precisamos de ter a nossa identidade. Mas muitos, até as crianças, elas não são contentes com si mesmas. Ela quer parecer, sabe com quem? Com a artista da televisão. Muitas vezes, a cor dos olhos, o cabelo, o jeito de falar. Quantas pessoas que vivem, não é? Sabemos que certas pessoas, né, famosas, elas têm um jeito próprio, mas acaba contaminando outras pessoas. Quantos homens que têm perdido a sua identidade? Quantas mulheres que têm perdido a sua identidade? Sendo outra pessoa e não ela mesma. Sabemos que teve homens que fez diferença no seu tempo, né, que viveu. Elvis Presley, Michael Jackson, tantos outros. E muitas pessoas vestem, o cabelo é igual, a maneira de... Meus irmãos, a pessoa chega ao ponto de perder sua própria identidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós precisamos de ser contentes da forma que Deus nos criou, a maneira que Deus nos fez. O texto diz: todo o trabalho, tudo aquilo que o homem faz. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer para você que você tem que ser uma pessoa acomodada, pacífica, de não querer almejar as coisas boas da vida. Não.
O trabalho, ele é extremamente necessário para todos nós. Pelo contrário, o trabalho edifica a vida de todo homem. O homem que não trabalha, ele está sendo usado sem saber, porque a mente vazia de qualquer pessoa que não está fazendo nada, é fácil do inimigo entrar e colocar coisas dentro da cabeça dessa pessoa. Mas o trabalho é muito importante. Mas o que faz a diferença nas nossas vidas é a maneira que nós, portamos diante de conquistar as coisas. Nós precisamos discernir, ter discernimento. O que está movendo o nosso coração? Por que está gerando aquele desejo no nosso coração? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Meus irmãos, muitas vezes esse sentimento leva-nos ao fracasso, insatisfação. E o invejoso, ele nunca vai contentar com aquilo que ele tem. Conta uma história de uma senhora que ela vigiava a sua vizinha o tempo todo, não é? Ela estava ali subindo o muro e ficava observando o que acontecia do outro lado. E tudo que a vizinha fazia, ela também queria fazer o mesmo. Se a vizinha comprasse uma geladeira, ela iria e também comprava uma geladeira idêntica à da sua vizinha. Se a vizinha penteasse o cabelo de uma forma, ela também fazia do mesmo jeito. Teve um dia que essa vizinha comprou uma televisão muito grande, muito chique, de última geração, de ponta. Também comprou uma antena grande, uma antena parabólica. Sabe que essa vizinha, ela não pôde comprar a televisão, porque ela não tinha o dinheiro. Ela não comprou a televisão, mas ela comprou a antena. As pessoas que passavam de fora enxergavam as casas e via as duas antenas iguais. Certamente a televisão é a mesma. Muitas vezes, irmãos, essa pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela nunca vai sentir realizada. Por quê? Porque ela está colocando a motivação, nas outras pessoas. Nós precisamos de contentar, com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Deus tem nos dado dons diferentes uns dos outros. Tem pessoas que têm habilidade de fazer coisas que você nunca vai conseguir, porque é um dom, é um presente de Deus. Mas nós precisamos de ter muito cuidado. Você nunca pode estar, comparando a sua vida com a do próximo. Nós precisamos de buscar a nossa vida, a nossa identidade em Deus. Nós precisamos de fazer como Paulo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ser como Ele é. O Senhor, Ele foi uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que não se exaltava. Mas muitas vezes os homens querem se exaltar, dizer, não, eu que sou. Esse foi também um dos pecados de Lúcifer, de Satanás. Quando ele olhou para o seu coração, para a sua beleza, ele corrompeu o seu coração. De maneira que nós olhamos para nós. Não estou querendo dizer que você deve achar você feio. Não, mas muitas vezes nós levamos a nossa identidade além daquilo que nós somos. Meus irmãos, insatisfação. Esse desejo da insatisfação é muito perigoso.
Sabe, é muito melhor, sabe, você ter paz no seu coração do que ter aflição de espírito. Muitas vezes correndo atrás do vento, como diz, não é? Salomão, é tudo vaidade, tudo que vi debaixo do céu é tudo vaidade. Tudo vaidade. E a semente do pecado que brotou no coração de Lúcifer foi: ele viu Deus no seu trono, então disse: porque ele e não eu. Porque ele e não eu. Meus irmãos, eu sei que poucas pessoas têm coragem de confessar o pecado. Esse pecado da inveja, sabe por quê? Porque esse pecado ele é tão escondido no nosso coração que muitas vezes a gente nem sabe que é invejoso. Sabia disso? Muitas vezes nós não sabemos que estamos debaixo desse sentimento. E fica muito escondido. Você já ouviu pessoas confessarem os seus pecados, não é? Não, já roubei, já matei, mas poucas pessoas você já ouviu falar: não, era muito invejoso, era muito invejosa. Por quê? Porque isso, ele fica escondido no mais íntimo do nosso ser. E nós precisamos então, sabe, de consultar o nosso coração. Consultar o nosso coração, porque ele e não eu. Quando vem esse sentimento no seu coração, nós precisamos de buscar Deus e ver como que está o nosso coração, se essa motivação é correta ou não. Meus irmãos, eu quero dizer para você que eu já tive esse sentimento. Eu sei que muitos de nós já tivemos esse sentimento. Porque fulano conseguiu e eu não. Nós achamos que Deus está sendo injusto muitas das vezes. Mas a gente precisa de saber que Deus, Ele faz as coisas acontecer no tempo certo, na hora certa, da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Sabe o que significa, então, inveja? Desgosto do bem alheio. Tem muitas pessoas que não ficam contentes porque o próximo, a pessoa está progredindo, está prosperando e ela não. Ela fica com raiva, rangendo os dentes. Por quê? Porque fulano prospera e ela não. Ela trabalha, mas não consegue nada e nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque a pessoa que não consegue, sabe, ter um coração limpo diante de Deus, mas cheio de inveja, Deus nunca vai deixar essa pessoa prosperar. Por quê? Porque ela quer o mal do próximo. Ela não quer que o próximo prospere. Meus irmãos, quando alguém chega para você e diz: olha, meu irmão, olha, Deus tem me abençoado, eu tenho conseguido prosperar no meu trabalho, Deus tem me dado isso, aquilo. Meus irmãos, abençoa a vida do próximo. Abençoa, porque se você abençoar, certamente você também será abençoado. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora. Sabe, Josué foi um homem que soube esperar o tempo de Deus. Ele soube esperar, mas ele foi como servo de Moisés. Mas no tempo certo, Deus colocou ele na liderança daquele grande povo que murmurava o tempo todo. Josué entrou na terra prometida porque ele tinha um coração de servo, porque ele soube esperar no Senhor, ele soube esperar em Deus. E muitas vezes as pessoas não querem esperar em Deus, eles querem agir, sabe, pela sua própria força. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 4, fala algo muito interessante a respeito da inveja. Provérbios 27, 4 diz assim: cruel é o furor e impetuoso a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Não sei se você já ouviu a respeito de uns brasileiros que Deus havia abençoado, prosperado